E aí, pessoas, tudo bem? Aqui é o Eli com vocês mais uma vez, e estamos hoje para ver o quinto episódio da série Planeta dos Abutres. E antes de começar, como sempre, não esquece de ver os episódios anteriores, eu vou estar deixando na descrição e no comentário fixado. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, no @logiaciência. E se você estiver gostando da série até aqui, não esquece de comentar o que você está achando, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, aqui a gente viu esse animal bem interessante, ele já vem com outro animal para competir por essa presa deles. E aí a gente vê esse animal, a gente vê pelo corpo deles que tem algumas características bem interessantes que a gente dá para anotar. Bom, a gente pode começar falando sobre essas grandes garras. A gente não consegue ver bem se essa garra dele é uma garra retrátil, como é o caso de uma garra que existe, por exemplo, se você cria gatos, você percebe que a garra do gato ela nem sempre está para fora. Isso porque se o animal tivesse como esse daqui da série, com as garras sempre para fora, com o passar do tempo, as pontas dessas garras ela ia se desgastando. Então eu imagino que seja por isso que é importante você retrair as garras. Como é o que a gente vê nesse GIF aqui. Você vê que essa garra de eu acho que é algum tipo de leão, ou eu não sei ao certo, mas eu trouxe aqui só de exemplo para a gente ver como é essa questão de você ter uma garra que ela vai ser guardada dentro e não ficar uma garra exposta, como é o caso do animal que a gente tem aqui na série, tá certo? E outra coisa que me chamou bastante a atenção, e aposto que de vocês também, é que ele possui esses dentes. Esses dentes, eles são muito expostos. Ele mesmo com a sua boca fechada, os dentes eles aparecem bem, especialmente esses de baixo, que são dentes muito maiores. E dá pra gente perceber que são muito provavelmente os dentes caninos, porque os incisivos, que são esses 4 da frente, eles não crescem tanto. Então são os dentes caninos de baixo, que eles têm um tamanho bem maior. E como a gente vê nessa imagem, a gente vê que eles estão competindo, eles estão batalhando. Então esses dentes grandes, eles devem servir tanto para ele caçar algum animal, como também para ficar nesse lance que a gente está vendo aqui, de competição com o outro da sua espécie. Agora, quanto a alguns paralelos que eu posso traçar com algumas dessas características desse animal, eu posso pensar das seguintes. Bom, da mesma forma que o animal que a gente viu na série, que possui os seus caninos inferiores muito desenvolvidos, acontece basicamente a mesma coisa aqui no caso dos javalis, como eu estou mostrando aqui na imagem. Você vê que os seus caninos eles são tão desenvolvidos que eles saem para fora da boca e mesmo fechando ela, eles ficam expostos. Só que aqui ele tem uma função, assim como a gente viu na série, de ele justamente utilizar essa arma mesmo para caçar outros animais e até para competir com os mesmos da sua espécie. Só que aqueles outros dentes do animal, aqueles vários dentes que ficam na boca dele expostos, me lembraram bastante os de um crocodilo. Porque como vocês veem aqui, mesmo com a boca fechada, muitos dentes eles ficam expostos para fora. E aí você pode pensar, até aí nenhum problema. Só que nesses animais, geralmente, o que você tem, por exemplo, no caso do dinossauro, que normalmente se acreditava que ele tinha dentes como os de um crocodilo, assim, expostos, mostrando aquele sorrisão dele. Na verdade, como o dinossauro é um animal terrestre, na Terra ele teria um problema de ficar babando bastante. Então é por isso que é importante a gente ter esses lábios, porque esses lábios eles vão selar a boca e vão na verdade impedir com que essa saliva ela saia. Então é algo que a gente não tem aqui nos crocodilos e jacarés e tudo mais, porque são animais que já são semi-aquáticos. Então se desidratar por meio dessa perda de água por uma boca que não possui lábios não é um problema para esses animais, tá certo? Então isso daí poderia explicar o porquê que os crocodilos eles possuem dentes expostos e como também provavelmente esses animais da série eles possuem esses dentes expostos, tá certo? E aí é por causa disso que eu fiquei pensando e acabei encontrando na internet que existe um animal que parece muito com o da série, que é o Caprosuchus. Caprosuchus é esse animal, um antepassado dos crocodilos e os crocodiliformes de maneira geral, e você percebe que ele lembra bastante assim um animal da série, né?
Ele é um animal que tem esse jeitão de quadrúpede e não é tão assim. Ele não se arrasta como os crocodilos. Ele é um animal que, quando está em pé, ele distancia bastante a sua barriga do chão. Então ele me lembrou bastante esse animal que a gente vê na série por essas características. E além do mais, você tem até nessa região dorsal, aqui a região das costas, o que aqui no caso dos crocodilos a gente trataria como espinhos. Só que aqui na série você vê de maneira muito mais cartoonizada também, mas você percebe que é um espinho, quase que uma estrutura óssea que se projeta para fora, talvez de origem das vértebras. E aí outra coisa bem interessante que a gente percebe na região da cabeça do animal é que você tem esses dois furinhos escuros que lembram um pouco como se fossem uns olhinhos, esses dois pontos pretos. Só que eu fiquei imaginando se ele, para ter muitas características com os crocodilos, que são animais semi-aquáticos, provavelmente esses daqui também sejam aquáticos. E como eu falei no episódio passado sobre aquela questão da narina, ela ficar mais para a região de cima da cabeça do animal, quando ele é um animal semi-aquático, como é o caso dos hipopótamos e daquele animal com as presas gigantes que lembra o hipopótamo. Eu vou colocar a imagem para vocês. Isso tudo pode, assim, pelo menos se esses dois furinhos forem realmente o nariz do bicho aqui entre os olhos, pode indicar que esse animal ele também tem o hábito de ficar com todo o corpo submerso na água, mas só essa região de cima da cabeça para fora, para que ele consiga ver algum animal que ele vai tentar predar, tá certo? Só que de maneira geral eu não sei se ele seria realmente o crocodilo, porque você tem essa coisa aqui que é essa cauda cheia do que parecem ser pelos aqui no finalzinho dela, o que pode indicar que esse animal, diferente de um crocodilo, ele tem todo o seu corpo revestido por pelos, tá certo? E aqui a gente vê que também tem essa característica da língua dele ser bem molenga, lembrando uma série de tentáculos. E isso daqui me faz perceber como essa região da língua ela pode ter uma função sensorial. Olha só, aqui a gente vê uma série de animais aparentemente voando, só que eles lembram muito, principalmente por essa parte aqui dessa cauda dele, lembra muito, na verdade, uma espécie de nadadeira de peixe. E aqui você vê essas asinhas dele, que lembram também nadadeiras. E de maneira geral, esse bicho que a gente vê voando aos montes aqui, ele me lembrou muito o peixe voador. Eu não sei se você sabia dessa, mas sim, existem peixes que conseguem realizar um voo, pelo menos um voo por alguns metros, ou às vezes uma distância bem considerável. Mas enfim, esses daqui são os peixes voadores. Eles conseguem saltar para fora da água, geralmente quando estão fugindo de algum predador embaixo d'água, e aí eles conseguem planar por algum tempo para fugir desses seus predadores. E é algo que lembra muito esses da série que a gente vê. Isso porque ele possui essa cauda na região de trás, que lembra muito a cauda de um peixe, tá certo? Mas também tem essas suas nadadeiras nas laterais. E elas têm uma série de detalhes que provavelmente dão a entender que seria uma estrutura que tivesse uma série de filamentos. Talvez algo próximo de uma pena, mas não sei, não daria para saber. Porque talvez fosse um animal tão bem adaptado pro voo assim. Mas apesar da gente não ver eles saindo de fato de algum corpo d'água, ainda assim me lembrou bastante esses peixes voadores. E aqui a gente vê o nosso personagem caindo numa espécie de criatura que eu diria que se trata de uma espécie de planta, porque ela se encontra assim, ela não tem nenhuma espécie de parte locomotora como o animal normalmente tem, apesar que existem animais sésseis, como a gente chama, que são aqueles animais que vivem fixos no local. Só que eu diria que não é um animal, provavelmente, porque ele não tem nenhum indício de cefalização. E existem plantas que conseguem muito bem perceber quando alguma coisa cai em cima dela e ter uma resposta, como seria o caso de uma planta carnívora. Olha só que a gente tem alguns animais e temos esse daqui, que lembra muito uma cigarra. Provavelmente pelo canto, que se assemelha muito com o de uma cigarra.
Mas existe uma diferença bem interessante, porque esse animal, ele aparentemente ele infla essas estruturas nas laterais e faz elas vibrar para produzir esse som. Só que nas cigarras isso acontece de uma maneira um pouco diferenciada. Bom, eu trouxe essa imagem de uma cigarra onde a gente consegue ver o seu órgão que produz o som nos machos. Esses órgãos são chamados de timbales e eles são os responsáveis por produzir o som, só que eles estão associados a músculos no interior do animal. Então, para mostrar isso de maneira bem mais dinâmica para vocês e mais didática, eu consegui encontrar esse GIF aqui dessa página no Twitter, que ela mostra muito bem nessa animação a produção de som das cigarras. Então aqui a gente tem uma cigarra macho, que é aquela cigarra que vai justamente realizar essa vocalização que a gente chama, para atrair a fêmea, porque ele está na época de reprodução, então ele demonstra isso através do seu canto. E aí esse som ele é produzido quando os músculos eles ficam puxando essa região do tímbale e dessa forma ele vai agir como uma membrana que vai agitar o ar e nessa agitação do ar isso vai produzir ondas sonoras e vai produzir o som que a gente consegue ouvir no caso da cigarra, mas também no caso aqui do nosso animal aqui na série. Bom, e além disso a gente tem nessa cena também outros animais que participam dela, como é o caso dessa espécie de lesma aqui que possui esses tentáculos que ficam se mexendo aqui. Mas você tem também esse outro animal que vai surgindo aqui, ó. Ele vai se movendo de maneira um pouco parecida com o de uma lesma também, aquelas lesmas sem concha. Mas também lembra vermes achatados, que são os vermes como os plateumintos, por exemplo. Eu vou colocar uma imagem de um para vocês verem. E eles estão em cima de uma estrutura que lembra muito um botão floral. Porque aqui essa estrutura parece que ela está começando a se abrir, está começando a se desabrochar, igual uma flor. E aqui ele vai atrás da água para beber essa água que, como a gente já viu no segundo episódio, ou terceiro episódio da série, a água nesse planeta não tem nenhum problema para seres humanos consumirem. E aí ele percebe que tem esse animal, aí ele produz um som, mas ele também tem essas estruturas que fazem uma luzinha, e é bem interessante isso, porque isso deixa ele fascinado por esse animal, e isso daí atrai a atenção dele bastante para ele dar esse bote. E é bem interessante porque ele tem até mesmo essa capacidade de se aderir às superfícies. Então eu não sei se esse animal seria alguma espécie de água-viva, talvez, aqui desse planeta. Ele também, por ter esse brilho agora, ele me lembrou bastante um animal que é um parente das águas-vivas, mas não é uma água-viva de fato. E eu falo isso porque eles têm um brilho bem parecido, que são os quitenóforos. Bom, os quitenóforos são esses animais aqui bem magníficos, assim, eles têm essa coisa de ter um brilho muito bonito, porque eles são também animais muito fáceis de se encontrar nas regiões abissais. Pronto, aqui nesse GIF a gente consegue ver como é essa questão da produção de luz, que, como eu falei lá no começo dessa série de vídeos, é algo muito comum na natureza. Então aqui a gente tem mais um exemplo de animal que, assim como o da série, ele vai produzir essa luz através do processo de bioluminescência, como a gente já falou. Então é algo muito legal, porque eles são assim uns bichos bem maravilhosos. E aí não é à toa que o nosso personagem ele ficou bem maravilhado com a beleza e o brilho desses animais. E aí, como ele machucou a cabeça e tal, com a ferida aberta, saindo um monte de sangue, aparecem esses animais aqui, que eles, por terem esse hábito de se alimentar do sangue da pessoa, eles me lembram muito um inseto que talvez vocês conheçam, pelo nome de butuca. Então eu trouxe aqui mais um GIF de uma butuca, para mostrar para vocês e falar um pouco sobre elas, porque elas são animais que têm um hábito, como falei no vídeo passado, de se alimentar de sangue. Eles se alimentam de sangue e por isso são considerados insetos hematófagos, certo? E aí, como vocês estão vendo aqui na imagem, eles perfuram a pele da vítima
para depois ele realizar essa sucção do sangue. E é bem interessante porque esse animal ele possui uma série de modificações para permitir isso. Por exemplo, o esôfago desse animal não é um esôfago como o nosso, um esôfago que é reto. O esôfago desse animal ele é modificado em uma espécie de bomba que vai realizar essa força que vai justamente sugar o sangue de maneira bem parecida com o que a gente vê aqui nessa cena bem grotesca na série, onde você vê os animais eles se alimentando do sangue, tá certo? E é bem interessante notar que as mutucas, como eu estou mostrando aqui na imagem, essa mutuca, geralmente a que se alimenta do sangue são as fêmeas, porque elas precisam de muitos nutrientes para nutrir os seus ovos de sua prole, que ela vai criar. Então ela precisa de uma fonte bem nutritiva, que é o caso do sangue, para realizar para completar o seu ciclo de vida. Bom, aqui a gente, nessa outra parte da história, a gente vê mais um novo bioma que é bem interessante. Bom, aqui a gente vê que a nossa personagem ela teve uma espécie de reação alérgica bem grave com relação ao que rolou no episódio passado, que foi aquelas bolinhas felpudas que grudaram no corpo dela e que elas tiveram uma ação paralisante no seu corpo, só que, para além disso, parece que teve uma espécie de reação alérgica. E aí ela tá se lavando nessa coisa que acumulou água, e inclusive é bom mencionar, né, essa estrutura que tem água acumulada, assim como essas outras que a gente vê ao fundo, que são bem gigantes assim. Elas lembram muito uma coisa que acontece na natureza, chamada de fitotelmata. O que é isso? É basicamente um tipo de fenômeno que ocorre quando uma planta ela possui um tipo de modificação na sua estrutura que permite o acúmulo de água, geralmente da chuva. Isso daí vai ser importante porque o acúmulo de água ele pode ter a importância para a biologia daquela planta. E aí o melhor exemplo que eu posso encontrar aqui para mostrar para vocês é o das bromélias, porque elas têm esse formato quase que de um copo d'água por causa das suas folhas que elas ficam em um formato espiralado. Então, quando chove, a água ela fica acumulada nessa região e forma isso que a gente chama de fitotelmata. Isso daí é importante para a planta, porque muitas vezes isso ocorre em plantas que estão em locais onde geralmente não tem muito acesso à água. Então isso aí é uma forma de ela garantir que vai ter uma água acumulada por um período de tempo. Só que isso daí também é muito importante para que outros insetos eles vivam nessa região onde vai acumular essa grande quantidade de água. Então uma característica dessa fitotelmata que a gente vê aqui, eu posso até procurar um outro exemplo que vocês devem conhecer muito, que é o da heliconia. Então essas plantas aqui, conhecidas como heliconia, que são muito utilizadas na ornamentação como enfeite e tudo mais, elas também possuem a fitotelmata quando acumulam água nessas suas flores modificadas, tá certo? Isso é bem importante porque isso aqui permite com que formigas elas interajam com a planta, já que você tem uma região onde a água se acumula e geralmente onde a água fica acumulada, seja nessas helicônias ou até mesmo nas bromélias, isso daí permite com que muitos outros animais eles utilizem esse lugar como abrigo ou até mesmo como o local para colocar os seus ovos, em especial aqueles insetos, e geralmente são muitos os casos, que dependem bastante da água para completar o seu ciclo de vida. E é por isso que nessas plantas que possuem esse acúmulo de água é muito comum você ver os insetos associados a ela. Aqui na série o que dá para esperar e o que a gente vai ver de fato é que nessa região onde você tem essa fitotelmata de água acumulada nessas estruturas, que muito provavelmente são algum tipo de vegetal nesse planeta, você vai ter uma grande biodiversidade de animais associados a esse tipo de estrutura. E aí, tendo isso em vista, a gente vê que existem até mesmo alguns peixes que vivem dentro dessa fitotelmata e que a gente não viu essas criaturas na água até esse momento na série. Então provavelmente é um tipo de espécie de peixe que só é encontrado nessas fitotelmata. E a gente vai perceber uma coisa interessante.
a gente percebe que eles aparentemente se alimentam dessas feridas que estão na pele da nossa personagem. E esse lance de você ter um peixe que está realizando a alimentação de uma coisa que causa uma espécie de doença em você, me lembra muito aqueles peixes que o pessoal coloca para ficar fazendo aquele tipo de terapia nos pés, que são os peixes pedicure. Eu não sei se vocês conhecem eles. Então, a espécie de peixe pedicure mais conhecida é esse daqui, que é o garra rufa, o nome da espécie dele, e ele é muito comumente utilizado como a gente está vendo aqui. A gente tem vários desses peixinhos que eles ficam se alimentando da pele. Só que ele é muito utilizado assim de maneira muito mais comum e é o seu uso de mais importância até mesmo na medicina, no tratamento de doenças como a doença que afeta a região da pele e geralmente tende a causar muita coceira, como a gente vê na personagem inclusive, e às vezes formam crosta de ferida. Eu vou estar mostrando uma imagem para vocês dessa doença, mas nada muito pesado, porque as imagens são bem desconfortáveis. Mas esses peixes eles são muito utilizados justamente para se alimentar dessas feridas que aparecem na pele ou da casquinha que forma dela. Então é bem interessante notar que até mesmo a nossa personagem, como a gente vê aqui, ó, ela possui essas feridas que lembram muito essa psoríase, que a gente chama esse tipo de doença. E como a psoríase ela é um tipo de doença genética e ela geralmente é um tipo de doença que se dá quando algum fator externo ao seu corpo ele desencadeia esse tipo de resposta, provavelmente é o que ocorreu com a personagem aqui, porque isso daí é um tipo de doença inclusive classificada como uma doença autoimune, ou seja, é o seu próprio corpo que dá uma reação alérgica muito forte e por isso causa essas manchas na pele da personagem. Então a importância desses peixinhos no tratamento de pessoas com psoríase é assim muito importante. Olha só, a gente tem aqui mais alguns insetos que estão associados a essa fitoteumata, como falei. A gente tem esses daqui, eu vou colocar um zoom aí na hora da edição, mas eles lembram de maneira geral os tatuzinhos de jardim. Mas aqui a gente vê vários, apesar que tatuzinho de jardim, geralmente quando você, por exemplo, você encontra ele quando é a época de chuva, quando é um ambiente muito úmido, você tira uma pedra de cima e normalmente não sai um só tatuzinho de jardim, saem vários, porque eles são gregários. Aqui eu não sei se seriam os animais gregários ou animais que vivem em uma colônia. Aí aqui a gente tem esse animal aqui, que ele se move de maneira um pouco parecida com uma sanguessuga. E a gente tem esse animalzinho aqui que pula. Aí ele tem uma concha aqui na região das costas, provavelmente para sua proteção. E que a gente vê nessa espécie de chaminé, dessa estrutura que acumula água, que ele às vezes ele expele uma grande quantidade de água ou desse líquido, e você vê que saem vários bichinhos, ó, de uns tocas que tá na própria fitoteumata. Então eles saem lá de dentro porque ele acabou de expelir essa explosão aqui. E é que apesar de aparecer uma fumaça, na verdade é um líquido. Que esses animais a gente vai ver aqui, ó, aos montes eles aparecem em grandes quantidades. E eles têm esse formato de taça, é muito legal isso. Porque eles ficam esperando cair as gotinhas desse tipo de líquido que sai dessa espécie de ser vivo, talvez algum tipo de vegetal. Então acho que dá para imaginar que a água que é acumulada pela chuva nessa grande fitoteumata, ela deve ser utilizada para algum processo da biologia dessa planta. E quando esse material ele já não é mais útil, aí a gente passa a chamar de excretas, como é o exemplo do cocô, do xixi e até mesmo do CO2, que é o óxido de carbono quando a gente expira, quando a gente joga o ar para fora. Então provavelmente é o que está acontecendo aqui, é como se fosse a urina ou o cocô desse animal. E como a vida aqui na Terra, nesse planeta, tudo se utiliza. Então aquilo que não tem mais serventia para essa espécie de vegetal tem a utilidade de nutrição
para esses animais. E a gente vê aqui, ó, olha só os dentes desse animal. A gente vê os dentes bem modificados e adaptados para uma alimentação que talvez não seja exatamente esse lance deles se alimentarem dessas feridas, dessa provável psoríase que a nossa personagem está tendo, mas é até alguma coisa que vale salientar sobre esses peixes, porque aqui na série eles estão com várias outras algas aqui para se alimentar, e eles se alimentavam de alguma coisa antes dessa humana aparecer aí com essas feridas. Então eles se alimentavam certamente dessas plantas aqui que crescem embaixo dessa água. Então isso quer dizer que na prática esses animais, quando eles veem alguém nessa situação aqui, eles vão atacar as feridas da pessoa? Não. Porque os peixinhos que eu falei que são utilizados nesse tipo de terapia, que são esses peixinhos aqui, para que eles tenham essa função de se alimentar daquela ferida que aparece na pele da pessoa com psoríase, ele precisa passar por um processo de escassez de alimento. Ou seja, você tem que fazer com que o bicho passe fome, basicamente. Porque eles normalmente na natureza, obviamente que não vão ficar esperando um ser humano cair na água para começar a se alimentar das feridas dele. Eles se alimentam de plantas, assim, plantas aquáticas, ou microalgas, ou até mesmo o fitoplâncton, ele também se alimenta disso. Então é uma maneira bem complicada assim de você se utilizar de um recurso da natureza. E aqui a gente vê aquele bichinho. Aí a gente vê que ele produz algum tipo de som. E assim, eu não consigo nem imaginar qual tipo de animal eles tinham se baseado nele para fazer esse animal aqui da série. Mas ele tem alguns tentáculos, eu não sei qual tipo de alimentação seria para ele ter essas peças bucais dessa maneira. Dá para ver que existe uma espécie de ventosa para que ele consiga aderir bem ao local onde ele tá se locomovendo, tanto que a gente vê ele subindo o robozinho com uma facilidade bem grande. E além disso, a gente vê que ele possui olhos grandes, o que pode indicar que ele tem um hábito mais noturno, apesar que ele está aparecendo aqui à luz do dia. Mas a gente vê que logo ele corre para a sua toca mais escurecida. Bom, aqui a gente vê que a nossa personagem ela ficou totalmente curada depois dessa bela terapia com o nosso peixe médico desse planeta. Olha só, a gente vê aqui até mais um exemplo de um inseto que temos nesse planeta. Muito sentido partindo do que a gente conhece. Nossa, eu acho muito legal a frase que ela fala. Esse lugar parece um quebra-cabeça. Nada faz sentido a partir do que a gente conhece. E eu acho que isso resume muito bem a série, porque é um quebra-cabeça que eu tô tentando desvendar e montar aqui com vocês. E por mais difícil que isso possa parecer, e mesmo que eu não consiga compreender tudo que eu tô passando para vocês, a gente ainda assim vê que de alguma forma essas peças elas se encaixam. E isso eu acho muito bonito, porque a gente tem que levar em consideração o contexto desse planeta. Por isso que ela fala que quando a gente leva em consideração tudo que a gente já sabe, a gente, na verdade, não sabe de nada. Bom, aqui é mais um momento nessa série onde, mais uma vez, para mim, eles viajam bastante. E é onde você tem uma questão um pouco mais fantasiosa da questão da natureza aqui na série. E aí ele aparentemente coloca o nosso personagem no interior dos seus órgãos. E aí a gente tem uma estrutura que é basicamente o cordão umbilical desse animal. E é interessante isso, porque a gente não tem muita informação de como é a biologia desse animal e nem de como é a gestação, mas eu imagino que seja algo mais ou menos parecido com isso. O filhote desse animal ele deve ficar nessa região e esse deve ser o cordão umbilical ou algo parecido com isso neles também. Tanto que é através disso que ele vai nutrir o nosso personagem. E é interessante que é justamente nessa região do umbigo.
E aí eu acho muito bonita essa cena porque ele fica realmente como se fosse um bebezinho mesmo, na barriga da mãe, sabe? É muito legal. E a gente vê, nesse meio tempo, como esse animal, que ele estava desde o começo dando alimento para ele ajudando ele, né? Nessa questão da alimentação, ele cresceu bastante e agora acho que ele vai meio que retribuir esse favor e vai proteger ele no interior do seu corpo. Olha só, a nossa personagem ela descobre que tem esse animal enterrado e na verdade existem muitos outros animais enterrados nesse chão desse novo ambiente que eles estão, né? Desse bioma. Várias espécies diferentes. Só que como ele acaba de falar, são várias espécies diferentes. Então, não é como se fosse uma só espécie enterrando vários de sua espécie, né? Vários animais pertencentes à sua população, como a gente normalmente faz. Então é algo bem estranho. E a gente vê aqui nessa cena que tem essa manada desses animais, que eu não vou entrar em muito detalhes sobre como é a sua questão da morfologia, mas vamos nos atentar a como você tem um deles que ele está bem doente, né? Ele está com o corpo bem debilitado. Isso daqui vai ser importante para a gente compreender um pouco de como funciona a dinâmica nesse novo ecossistema que a gente está. Aí a gente vê como é o corpo desse animal. E a gente vê os tentáculos aí. E aí o que a gente vê é que de dentro dessa coisa tem um bicho que sai. O que será isso? Bom, que a gente vê dentro daquela estrutura que tá nesse bioma, você tem uma criatura sendo formada aqui, ó. Não dá pra saber ao certo qual é, mas aparentemente também ele não tem uma precisão alta pra gerar essas criaturas dentro dele. Olha só os tentáculos aí, ó. E aí a gente vê que ele furou o braço dele. Só que não foi só isso, né? Ele pegou um pouco do sangue dele. Então, o que a gente pode talvez supor aqui é que essas estruturas, elas de alguma forma geram um animal dentro aqui, e elas, com esses tentáculos, eles pegam o sangue daquela criatura, daquele ser vivo. Olha só, a gente vê aqui, ó, qual o resultado que deu depois que essa criatura ela pegou aquela informação genética através do sangue do nosso personagem e ela recriou um clone dele, basicamente. Então, toda essa informação que a gente tem até o momento, essa espécie de árvore vegetal, eu não sei, ela pega a informação genética do animal, cria um clone dele, e a gente só vai saber o que ele faz com esse clone no próximo episódio. Eu espero não estar sendo muito chato essa parte para vocês terem que esperar o próximo episódio para a gente concluir a nossa discussão sobre como funciona a biologia de mais um ser vivo aqui na série, mas eu vou deixar para falar mais quando a gente for pro próximo episódio, porque aposto que vai ser melhor eu mostrar como é a biologia deles do que falar sobre. E mais uma vez, como o episódio acaba bem nesse momento de suspense, eu vou finalizar o vídeo por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado de ver o vídeo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, tá certo? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui para continuar vendo os vídeos que irão sair até o final da série. E nos vemos na próxima, beleza? Até mais.